Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do podcast Os Líderes de Sucesso, podcast da casa aqui da Fórmula Digital, diretamente dos nossos estúdios aqui no centro de Porto Alegre. Os Líderes de Sucesso é o podcast que fala sobre empreendedorismo, sobre negócios e também sobre expoentes, né? Quem se destaca, quem faz algum trabalho que merece que a gente seja, que merece que seja divulgado, né? Para as pessoas conhecerem, enfim. E hoje, especificamente falando, ele está nessa linha, assim. Posso dizer que é com prazer que no podcast de hoje a gente vai abordar um tema de um trabalho sensacional que está sendo feito pela minha convidada, que eu vou apresentar em seguida. E lembrando que esse programa ele vai ao ar também, além no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, ele também vai ao ar na Rede Sul de televisão, canal 55.1 e 11 da NET. Bom, chega de firulas, vou apresentar a minha convidada, Aline, tatuadora. Tudo bom, Aline? Tudo bom, obrigada, Vinícius. Prazer te receber aqui, Prazer seja bem-vindo à Fórmula Digital e ao nosso podcast Os Líderes de Sucesso. Obrigada. Como eu falei, o Líderes é o nosso podcast da casa, que a gente traz pessoas, empreendedores, enfim, quem pratica um trabalho que a gente acha que merece ser divulgado, que merece ser espalhado pelo mundo. E o teu caso não é diferente. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, te apresentei como tatuadora, né? Sim. Eu queria que tu contasse um pouco, assim, da tua história e das tuas decisões ou influências que tu teve na tua vida, seja, né, pessoais, enfim, familiares, que te levaram a ser uma tatuadora, assim. Por que tu escolheu essa profissão? Por que tu escolheu esse caminho? Bom, primeiro, assim, eu te agradeço, né, pela confiança e por divulgar esse trabalho, porque para mim é muito importante. É uma longa história, mas, enfim, essa questão toda de eu querer me tornar uma tatuadora veio desde criança, porque eu sempre desenhei muito. Então, na escola, eu lembro assim que muitas vezes minha avó, a minha mãe, elas eram chamadas constantemente, porque em vez de copiar o tema, estudar, fazer o que tinha que ser feito, eu estava ali desenhando. Eu ficava desenhando o tempo todo. Era desenho, eu olhava o caderno da Aline, era desenho, não tinha mais... Escrita não tinha quase nada. Não tinha nada, eu tinha que copiar, tema de história era desenho. E então eu fui tendo amor pelas artes e eu sabia que eu tinha aquela desenvoltura para desenho. Nunca fiz nenhum curso de desenho, era por vontade Eu ia te perguntar própria. isso. Foi um dom que nasceu contigo ou tu desenvolveu ele de alguma forma? Assim, desculpa te interromper, mas eu acho importante essa informação. Olha, quando tu te viu, tu gostava de desenhar. Sim, gostava. Mas a qualidade desses desenhos, assim, quando tu percebeu que realmente era algo... Eles foram melhorando com o passar do tempo, com a prática. Claro que tudo é prática, mas eu sabia que eu tinha aptidão para o desenho. Que legal. Porque uma das vezes a professora chamou a minha mãe e falou: olha, a Aline tem um potencial muito grande para as artes, para desenho, mas ela tem que entender que não é só a canetinha, hidrocor, giz de cera dela. Que na aula de matemática... Sim, eu ia péssima, era horrível. Era muito ruim, admito, era muito ruim. Então, ali, eu comecei a perceber, porque eu começava a reproduzir peças, tipo, olhava um copo, assim, eu desenhava, olhava parte de pessoas, eu desenhava, então foi assim. Cara. E quando eu comecei a ficar adolescente, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de rock. Claro que eu sou bem, assim, eclética, eu gosto de vários gêneros musicais. Mas o rock sempre me chamou mais atenção. E eu curti algumas bandas de rock e descobri a tatuagem na pele deles. E foi ali que eu comecei a ter o start para querer descobrir como é que fazia para fazer aquele desenho na pele, como era feito. Foi assim que me deu essa vontade de ser uma tatuadora. E aí tu foi atrás como? Assim, tipo, eu fiquei curioso. Sim. Vou descobrir como é que faz na pele. Sim. Vou fazer um curso? Vou pesquisar? Como é que foi esse ir atrás? Então, esse ir atrás, na época, era nada parecido com o que é hoje. Sim, né? O acesso à informação. O acesso à informação a gente não tinha rede social, nós não tínhamos uma internet. Mas nós tínhamos, antigamente, as revistas que vinham pôsteres das pessoas que cantavam, que tinham as tatuagens e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pedir para minha avó era muito minha puxa-saca, assim, e eu pedia para ela aqueles VT de Vale Transporte para ir ao centro de Porto Alegre. As fichinhas aquela clássicas. de Vale Transporte.
Muita gente tá nos assistindo nem sabe o que a gente tá falando. Eu acho que a gente tá ficando velho mesmo, mas tá tudo Mas certo. tudo bem. Então, eu vinha para o centro de Porto Alegre e tinha uma banca de revistas próxima à Avenida Voluntários da Pátria ali. Uhum. E aquela banca, eu lembro que tinha um tiozinho que era muito bacana comigo e ele deixava eu folhear as revistas e ficar olhando. Então, eu comecei a andar Sem no comprar, sem levar a revista, sem sem levar, pagar. porque eu não tinha, na época, Sim, condições de comprar revistas. As revistas eram caríssimas, as revistas importadas muito mais. E eu não sim. tinha nem ideia de onde poderia ter um estúdio de tatuagem. Então, eu comecei a andar pela Borges, via uns punks ali sentados no chão, eles tinham tatuagens, e eu fui perguntar, como é que tu faz isso? Sério? Foi assim. Quantos anos tu tinha? Nessa época aí, Nessa eu época? tinha 13, 14 anos. Minha nossa. Sim. Então, eu perguntei, mas como que tu faz isso? Ah, eu fui ali tinha aquelas livrarias Globo, sabe? Sim, sim. Ah, tem um nanquim ali, eu peguei uma agulha ali e fiz. Eu, pá, mas cara, não é possível, acho que não é só isso. Mas enfim, fui experimentar, né, comprar tal de agulha e nanquim. Não é algo que eu indico para ninguém, isso aí foi lá Sim. no primórdio mesmo. Levei para casa e comecei a estudar sobre como em mim mesma. Em mim mesma, assim. Sério? As agulhas de costura da minha mãe. Toda hora ela procurava e não achava que a minha mãe era costureira. Então eu estava ali descobrindo a Mas tatuagem foi através disso. desculpa perguntar, tu testou em ti? Testei em mim. Testei. É. Aí tu pegava aquele monte de álcool, ardia bastante na pele, colocava ali. Foi assim que eu comecei a testar. E como tua mãe descobriu esse teste? Ela Ela descobriu em algum descobriu. momento, imagino eu, que tu Ela tava des- te testando. Ela descobriu com a minha avó me xingando, dizendo que ia fazer minha caveira para minha mãe, que eu estava fazendo umas coisas que só fazia quem não era pessoa decente. Sério? Foi assim, Dedo duro. sim, minha avó começou a gritar, vem aqui ver, vem aqui ver, Odete, o que, que a Aline está fazendo, ela está marcando a pele dela para sempre. E a minha mãe descobriu, e ela me chamou para uma conversa, né, olha, Aline, Sim. tu não pode fazer esse tipo de coisa, vamos conversar, vamos ver o que, que a gente vai fazer. E eu comecei a ir em busca de materiais e coisas adequadas. E aí foi então que eu descobri, depois de bastante tempo, isso passaram-se anos depois. Sim. Aí eu já tinha 15 anos e um pouquinho, e eu descobri um estúdio de tatuagem aqui no centro de Porto Alegre. E então eu descobri que ali vendiam materiais e tal, mas é uma coisa muito sigilosa, as pessoas não conversavam muito sobre isso. E eu disse, olha, mãe, ali tem, só que é caro para comprar, enfim, e tal. Então, eu fui ter o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu até ia trazer a carteira de trabalho ali com o valor, acabei esquecendo. Eu lembro que era R$ 152 Sim. o meu salário mínimo. Auxiliar de serviços gerais numa sorveteria, para poder comprar a máquina profissional de tatu. E a minha mãe me ajudou a comprar a primeira máquina. Puxa, que legal. Ela te apoiou, então, nessa Ela me tua apoiou. busca por essa Sim. profissão de tatuadora, digamos Sim, assim. ela me apoiou. Muito provavelmente porque ela entendeu e presenciava isso, que realmente tu tinha um Sim. dom, uma habilidade ali e Sim. tal. Ela entendeu o propósito, né? Que Ela sabia que era legal. algo sério, que eu queria levar a sério. Sim, sim. Então ela disse: não, então a gente vai. Nós vamos fazer a coisa certa, Aline, né? A gente vai atrás para procurar. Tá, e aí tu trabalhou nessa Sim. sorveteria, enfim, Saí em seguida. conseguiu, juntou o dinheiro e comprou o equipamento. Comprei equipamento. E aí? E trabalhando ali mesmo, eu fiz uma das primeiras tatuagens assim profissionais com máquina, né? Claro que era tudo muito caseiro, muito assim. Sim. Mas consegui fazer e desde ali, na primeira tatuagem já deu a metade do valor do meu salário, que eram R$ 152 e eu cobrei R$ 70 na época. E aí eu já digo, é isso que eu quero para mim, eu não vou ser CLT. E aí saiu fora Eu sou uma empreendedora. Foi ali que eu ótimo. descobri. Já, Foi assim. já mergulhou no universo desse podcast Já aqui. mergulhei. Foi Que assim. show. Já me deu aquele start, eu quero trabalhar para mim, eu não quero trabalhar para o próximo, né? Então, eu vou em busca. E aí, até tu ter o teu estúdio, imagino que, né, trabalhou em outros estúdios, enfim, foi fazendo o teu nome, foi fazendo tua clientela, né? Olha, demorou muito para ter credibilidade, principalmente porque eu não encontrava mulheres tatuadoras. Sim. Não tinha. Sim. Pelo menos eu não conhecia nenhuma. Sim. Até hoje é uma incógnita, né? Tem um projeto aí que é o Tatu Não Morre, Porto Alegre, que o Bola Tatu é um dos caras aí, tatuador aí antigo e tal, que tá promovendo isso pra gente averiguar certinho para ver se eu fui a primeira tatuadora mesmo aqui na região ou se teve alguma outra. Se eu não fui a primeira, foi a segunda, mas
tá tudo certo, assim, eu lembro que eu dei um start nisso, sabe? Sim. Mas foi bem difícil a aceitação, porque quando eu fui para um estúdio tatuar, foi porque o pessoal me descobriu, viram os meus desenhos, gostaram, então eu Gostaram. fui chamada para trabalhar nesse estúdio que se chamava Tattoo Company, que também era aqui no centro de Porto Alegre. Então eu recebi essa oportunidade e no ano de 96 para 97 eu já era profissional ali. Já trabalhava com Caramba. tatuagens com linhas hiperfinas, e o pessoal gostava. Sim. Mas às vezes eu tinha bastante empecilhos do tipo, chegava alguém para tatuar comigo e dizia assim, não vou tatuar porque é mulher. Não vou É tatuar com mulher. mesmo? Teve isso de Tive. cliente olhar e dizer, marcou a tatuagem, não sabia com quem Sim, ia se tatuar, e quando chegou na hora, viu que era tu sim, e se recusou porque era mulher. porque era mulher. Qual a É, analogia, assim, que tu porque, acha que, claro, que ele não deve ter dito, mas sim, não tinha, por ser mulher, talvez ele eu pensou não que não... sei. Que loucura Na isso, né? verdade, era Porque... meio que um preconceito, assim, sabe? Porque é Sim, mulher, né? E eu lembro que o rapaz que era dono do estúdio que eu trabalhava, sim. o Luiz, ele falou assim, não, até para um dos clientes, ele falou, não, cara, faz o seguinte, ó, tu tatua aí com ela, se tu não gostar do trabalho, eu te devolvo teu dinheiro e cubro o tatu. Aí Cara, ele, não, então eu vou fazer. esse balizou o teu dom, Sim, hein? sim. Que legal, E eu poxa, que... tatuei, eu lembro que eu tatuei, o cara gostou e tal. E era uma aranha, ele fez em cima do ombro, assim, e tal. E ele falou assim, vou te dar R$ 10 a mais aí pra tu tomar uma selva, que era um verãozão. Sim. E aí eu fiquei feliz, assim, mas tiveram vários episódios que não eram tão felizes assim, Que sabe? Era bem difícil. loucura. Cara, então dá pra se dizer que tu enfrentou preconceito por ser mulher e por ser talvez uma das Por- primeiras ou a primeira Ou a primeira. A aqui gente tá na averiguando ainda. cidade. É. Que Uhum. loucura. Hoje me corrija se eu estiver errado, mas hoje é Sim. muito comum. Hoje acho que essa barreira foi vencida, ou não. Olha, graças a Deus foi. O meu braço Foi. esquerdo é todo tatuado por Sim. mulher. Tem bastante mulheres no mercado. Pois é, E porque eu conheço, por isso que eu sim, falei, assim. tem muitas, e eu fico muito feliz, assim, de ver o cenário que a Tatu tomou hoje, porque era tão difícil para mim, por exemplo, antigamente, assim, na minha adolescência, quando eu comecei a tatuar, quando eu falava para as pessoas, o que tu é, Aline? Eu sou tatuadora. Mas sabe, a pessoa te olhava assim esquisito, porque era associado a coisas ilícitas, coisas que não eram legais, as pessoas não levavam meu trabalho a sério. E hoje eu vejo esse cenário que se transformou e isso dá uma satisfação, Sim, porque foi duro, assim, foi muito difícil. sim, tu presenciou essa mudança toda, né? Essa transição de mudança aí foi Eu lembro que importante. eu quis fazer tatuagem muito cedo, sempre gostei. Sim, E sempre me disseram, os mais velhos, né, enfim, sim. eu tenho uma certa idade já, né, também, mas me diziam assim, depende da profissão que tu vai escolher, tu não vai conseguir emprego por ter uma tatuagem, Eu escutava né, muito isso. tipo, isso me diziam, assim, me lembro assim, sei lá, vai ser aeromoça, vai ser advogado, vai ser... Tu não vai conseguir, Sim, porque, claro, eu menor, né, adolescente, criança, não fazia analogia. sim. Mas hoje, a gente vê que realmente isso não existe mais. Não. Vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar realmente, Sim. né? Porque agora eu fiquei curioso. Por que tu acha? O que mudou esse paradigma? Foi lento, óbvio, muitos Foi. anos. Mas o que tu acha que desmistificou esse universo da tatuagem? Para uma visão que se tinha na década de 90, talvez até início dos anos 2000, para hoje, 2020. Que, claro, Sim. tá assim há já uns 10 anos, mas o que tu acha? Teve algum acontecimento específico ou não? Assim, tu acha que foi a coisa natural mesmo, as pessoas foram conhecendo e foram vendo que o link era errado, o link com coisas ilícitas Sim. não fazia sentido. Olha, na minha opinião, foi a informação. A informação, a mídia, vieram as redes sociais e começaram a se esclarecer sobre tudo um pouco. E muitos artistas começaram a usar tatuagens. Sim. E foi aí que começou o start. Na minha opinião, foi isso. A arte Sim. começou a evoluir a partir das redes sociais. Porque antigamente, para tu ter um trabalho publicado em algum local, tu tinha que enviar. Eu lembro que, nossa, eu tinha uma raiva daquilo, sabe? Porque tu ia lá, gastava bem caro num rolo de filme de fotografia, e era assim que eu fotografava os meus trabalhos. Sim. E tu tinha que
rezar para que tu tivesse pego o ângulo correto Sim, ali. que tu não tinha que ver, não podia ver como ficou a Não foto, sabe se é queimou só na o filme, como revelação. dizia, se borrou, se Sim, ficou bom, se luz, ficou se claro. ficou claro, se apareceu os teus traços, o que aconteceu. Então, eu lembro que até no ano de 97 ou 98, eu não vou te dizer, na verdade, te afirmar o ano, porque eu não lembro bem. Mas eu lembro que eu fiz um tribal, assim, era um peixe-espada nas costas do cara e tal. Ficou bonitão, bem preto, bem fechadinho, bonitinho. E eu enviei para uma revista de tatuagem em São Paulo, era Metalhead Tattoo o nome da revista. E só aparecia trabalho de pessoas lá que eram bem reconhecidos. Sim. E o meu saiu. Então, tu botava atrás da fotografia o nome do tatuador, a região, né, a cidade, o Sim. estado e o nome do estúdio. Eu botei e foi. Então, depois mudou, sabe? Veio rede social. Sim. Então, Ficou mais fácil o ficou mais fácil o acesso, as pessoas E a começaram a ter arte foi vista como informação arte. como arte. Como arte mesmo. É. Que legal. Bom, aqui foi de curioso da minha parte Sim. mesmo essa questão, porque é um universo que eu adoro. Mas enfim, vamos falar, quem já tá nos assistindo já deve ter visto aqui em cima da mesa, e é esse o trabalho que a gente gostaria de ressaltar aqui hoje, né? De tornar público essa informação do que tu faz, que é nobríssimo e lindíssimo, assim. Vamos falar um pouco desse teu trabalho social, voluntário e de um valor inestimável, que é... Me corrija, tá? Porque não é o meu universo, mas que é assim, de uma espécie de reconstrução, né? De corporal, né? Sei lá, acho que tu me veio agora falar dessa forma, mas eu vou deixar para ti explicar, que é a especialista no assunto, por favor. Então, esse trabalho que eu desenvolvo é um trabalho voluntário para as mulheres que tiveram ou têm o CA de mama, que é o câncer de mama, tá? Eu gosto de falar CA de mama. O que acontece? Eu chamo ele de micro tatu paramédica ou tatuagem oncológica. É a mesma coisa, tá? Sim. A gente dá um novo start na vida da pessoa quando tu reconstrui, faz essa reconstrução da mama, tá? Falando melhor. Tu falou certo, é uma reconstrução. Porque dependendo do câncer que a mulher tem na mama, precisa ser retirado parcial, ou mastectomia total, ou lateral, unilateral, bilateral. Então, tem todas essas questões e ficam recortes na mama. E eu resolvi me aprofundar nessas questões, porque chegou num ponto assim da minha carreira como tatuadora que eu comecei a associar coisas que eu passei, que eu vivenciei no passado com relação a cortes de pele, e retratar e dar uma importância para a arte e para a nova vida dessas mulheres através dessa areola realística, né? Que é o desenho realista. Sim. E esse é o trabalho que eu faço. Eu vou pegar um link que tu falou ali. Eu peguei coisas da minha história de recortes. Pode falar o que link que tu fez, assim, só pra gente... Se é que, claro, ficar à vontade e for tranquilo pra ti nos contar. Porque quando eu comecei a tatuar, eu escutava muito das pessoas que aquilo que eu estava fazendo não era arte, eu estava mutilando corpos, mutilando as pessoas. Mutilando. Então aquilo me doía, porque não era a intenção. E de quem tu ouvia esse julgamento superficial? Sim, eu geralmente era de amiguinhos próximos, né? Sim. Pessoas próximas, porque eu era muito nova. Sim. E alguns parentes, assim, distantes, que criticavam bastante, tipo, chegavam para minha mãe e falavam: olha, o que a Aline vai fazer da vida dela? Vai ser uma tatuadora? Vai sair riscando pessoas? Só quem faz isso é pessoa que não é bem vista, está mutilando o corpo. E enquanto os outros estão estudando faculdades e tal, isso, aquilo, a Aline está ali perdendo tempo com isso, né? Sim. Então, eu linkei isso. Porque, na verdade, o que é um corte e uma mutilação? É tu ver uma pessoa que sofreu uma grave doença e teve perda ali da parte corporal e, enfim, trouxe malefícios para ela e a visibilidade, porque o seio é algo materno, feminino, necessário, o corpo da mulher, sabe? Eu acho que isso sim é uma mutilação, é uma mutilação, claro, é do bem, a pessoa precisa daquela cirurgia. Sim. Eu não estou falando nada contrário a isso. Claro. Mas se tem como a gente melhorar o aspecto da pessoa, por que não? Porque é onde entra a parte que eu estou fazendo uns estudos científicos até sobre isso, e eu já iniciei escrevendo um livro. Uau. Eu quero lançar um livro sobre esse trabalho.
Eu digo assim, que é uma arte integrativa, tá? E é uma arte também que ajuda a pessoa a se reconstruir, se reconectar. Porque essa arte vai fazer com que ela repense, quando ela se olhar no espelho, através daquela tatuagem ali, a autocura. Porque é muito psicológico essa questão dessa doença, né? Claro. E é por isso que eu trouxe para as mulheres esse trabalho voluntário, gratuito, né? E como que a gente conversou um pouco ali fora, óbvio, e eu Sim, gostaria muito de sim. trazer informações sensacionais que esse link poxa, diziam que tu estava mutilando as Uhum. pessoas, riscando-as, né? Quando na É, verdade hoje pessoas mutiladas, né, por ocasiões da vida, uma doença, sim, enfim, uma cirurgia necessária, que nem tu muito bem sim, é muito falaste, necessário. estão amenizando isso, essa mutilação, e até reconstruindo Sim, graças ao teu trabalho, assim. sim. Mas como foi esse primeiro contato, assim, com esse trabalho especificamente? A primeira vez que tu fez, ou que tu... Claro, tu fez o link com o que te Sim. chamavam, mas que tu realmente executou, assim, e por quê, assim? Como foi isso? A primeira mama, ou enfim, o primeiro trabalho nesse sentido, nesse aspecto Nesse de sentido, reconstrução, o primeiro trabalho de reconstrução que eu fiz foi nos anos 90 por queimadura de leite na pele de uma senhora. Aí eu fiz uma Caramba. tatuagem em Ela derramou cima. leite, caiu Quando eu era leite em... criança, ela virou Sim. leite assim em cima dela, do corpo dela, Aham. e fez uma queimadura bem feia. E aí eu acabei fazendo nela uma tatuagem que ela escolheu, umas flores, Sim. e fez essa cobertura. E o primeiro contato com mama foi também nos anos 90. E eu fiz um mamilo com os materiais que eu tinha, né? Hoje em dia a gente tem muito mais recursos. E eu lembro que eu cobrei um valor simbólico, só não lembro o valor, mas Sim. era baratinho, assim, Sim. era coisa muito simbólica mesmo. E aquilo ali mexeu comigo. E Que aí, então, não lindo. apareceu mais. Não vieram mais. Sim. E depois dos Não anos. teve mais essa demanda que chegou pra É, ti. não Tá. apareceu. Depois dos anos 2000 para frente, eu comecei a repensar. Porque eu comecei a encontrar nas redes sociais trabalhos feitos. E eu comecei a pensar assim, poderia melhorar, sabe? Poderia Sim. fazer algo diferente, quem sabe, eu encontrava flores e tal. Eu poderia contribuir de forma positiva É, de para forma esse tipo diferente de... para esse tipo de trabalho. Porque eu já estava mexendo tão abençoada no trabalho, porque esse trabalho é a parte, né? Sim, Mas o meu sim. trabalho rentável, minha renda, eu fiz faculdade com o meu trabalho. Claro que eu tranquei porque a minha prioridade Sim. é o meu trabalho. Sim. Eu fui fazer direito, eu estudei, tranquei no quinto semestre, fiz vários estudos, eu tô sempre lendo, eu tô sempre me atualizando, estou sempre procurando buscar melhorias. Sim. E eu fui buscar melhorias para as mamas. Então, eu não estava satisfeita com o que eu estava vendo, não criticando o outro Não, profissional. claro. Eu Uma coisa queria tua, uma coisa né? minha. Do quanto tu sabe que a tua arte poderia contribuir ainda Sim, mais com o que já estava sendo feito por aí. exatamente. Porque eu sou uma pessoa muito inquieta. E é por isso que me tornou uma empreendedora. Eu sou Sem muito dúvida. inquieta. Eu faço alguma coisa, daqui a pouco eu olho e digo, eu poderia ter feito melhor. Eu vou lá e faço de novo. Busco. Eu tenho uma inquietude dentro de mim, sabe? Sim. E eu estava mexendo tão abençoada no trabalho que eu digo, nem é tudo é grana, nem tudo é dinheiro, sabe? Então, tu tem que te doar também para as pessoas. E foi por Claro. isso que eu resolvi fazer essa doação gratuita. E eu comecei a fazer estudos de pele. Comecei a tirar fotografia da pele para ver textura de pele. E comecei a desenhar no papel. Como será que é um mamilo realista no desenho? Comecei a desenhar e, nossa, ficou... Até eu me assustei, assim, curti muito do resultado que eu passei para a folha, Te assustou positivamente com o positivamente. resultado. Nossa, olha que ficou muito bom. Vou passar isso para a pele. E postei. Fiz uma postagem, aurelas gratuitas para quem teve câncer de mama. E começou, aí eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres procurando, porque eu não sabia que o Caramba. índice de câncer de mama era tão alto, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Muito alto. Que loucura. E aí começou a me procurar, começaram muitas mulheres a vir, e eu recomecei a fazer de novo. E aí eu tive umas outras barreiras depois que eu comecei a fazer e postar, mas os trabalhos, enfim, E ficaram aí tu lindos. viu que tinha essa demanda
reprimida, de pessoas necessitando disso e Sim. que talvez não faziam, até por uma questão financeira. Claro, muitas vezes, talvez, Sim. vergonha, enfim, tem gente que não gosta, né, de se Ah, expor, sim. talvez, mas Sim. muitas vezes por uma questão financeira, de repente, né, Também. de não conseguir. E aí tu deu esse estalo, fez esses links e Sim. resolveu oferecer esse. E aí, Sim. obviamente, como uma pessoa inquieta, foi estudar ainda Fui mais buscar. e buscar esse Foi. realismo. Foi isso que aconteceu. E comecei a fazer, começaram a aparecer muitas mulheres. Sim, E a mama fica, quando a gente faz a técnica, o pigmento, todos têm registro da Anvisa, material tudo descartável. Tem que tratar a pessoa totalmente, com muito mais atenção do que tu vai tatuar uma pessoa, sim, entre aspas, saudável, sem nenhum tipo de problema, né? sim. Então, eu estudei muito sobre isso e fiquei muito em cima disso para poder oferecer um serviço gratuito, mas de De qualidade. qualidade. Porque eu não queria passar para elas qualquer coisa, porque uma vez eu recebi uma cliente que disse: qualquer coisa que tu colocar aqui na minha cicatriz, para mim tá bom. E Nossa. eu fui e falei para ela: cara, como é que tu vai aceitar qualquer coisa? Tu não pode aceitar qualquer coisa, tá bom? Tu tem direito de ter o melhor. Nós temos o direito de termos o melhor. Tu precisa associar isso na tua cabeça, até para outras coisas na vida. Sim, Não é aceitar o que vem, né? É tu saber que tu tem direito de receber o melhor. Tu tá apto para receber o melhor, bênçãos, coisas boas. Então, associar isso a essa arte. Não, eu vou te entregar o meu melhor. Não vou fazer qualquer coisa. A pessoa já passou pela doença, sim, já teve vários problemas sim. financeiros, problemas Mudança de pessoais, porque a vida, doença, social, quando pessoal. vem, ela vem arrasando com tudo, vamos falar a verdade. Sim. Então, é um momento especial para a pessoa e eu também gostaria de deixar gravado o meu melhor ali. Então, por isso que eu fui buscar essa melhoria de realismo Que para legal. os mamilos e para as mulheres. É que talvez essa pessoa chegou já tão devastada com aquilo ali, né? Com Sim, toda a situação que passou, enfim, que bem o isso. mínimo, talvez, de Sim, mudança positiva, o mínimo já o seria mínimo. melhor do que a realidade que ela é. É. E, obviamente, uma benção ela topar contigo, que resolveu não fazer o É, mínimo. resolveu não aceitar, Sim, sabe? sim. Porque às vezes a pessoa tem muita vontade de receber algo que ela quer na vida, seja qualquer ah, qualquer coisa da vida que a pessoa queira, e a pessoa não está preparada para receber. Sim. Que A pessoa tem bacana. que também aprender a receber, né? Vamos. Acho que tu pode Posso. só discorrer um pouquinho aqui, Sim, né? Para o pessoal entender. Pode mostrar sim. para a tua câmera. Ali. Depois a gente Sim, dá os nossos recursos ali, ó. Tá te vendo? tá. Mostrar só para entenderem, né? Isso aqui, Aqui, ó. imagino eu que são tipos de. Aqui são tipos de mama, né? Tá. Então eu tenho aqui as mamas lisas aqui de silicone, Uhum. sem o mamilo. Sim. Tem umas com, tá? Tá. Porque às vezes o que acontece? Dependendo da cicatriz que a pessoa tem da cirurgia, ela pode, além de ter perda do mamilo parcial ou total, porque o mamilo ele é irrigado por dentro da mama, como se a nossa mama fosse uma couve-flor ao contrário. Imagina isso, Tá. dentro da mama da mulher. Tá. E para fora vem aquele caulezinho e ali vão veinhas que irrigam sangue para Pra ele, dentro. para Tá. dar uma vida própria para o mamilo. Tá. E quando tem esse recorte, as mulheres perdem o mamilo, ele necrose e cai inteiro, Sim. ou parcialmente. Às vezes tem cicatrizes hipertróficas que são para fora, Sim. dá um trabalho um pouco maior para poder fazer reconstrução, ou endotróficas, desculpa, que é para Tá pra dentro, dentro. é interna. Tá. Também é difícil, mas eu aprendi a lidar com Sim. essas técnicas para poder, né, oferecer o melhor. Às vezes precisa mais de umas sessões, enfim. Daí eu trouxe alguns Mas demonstrativos. deixa eu te perguntar agora que tu falou, isso aqui é seria uma cicatriz pra fora? Isso Aqui, ou isso não? Isso é uma não, aqui reconstrução seria um mamilo sem nada, Ah, porque tem tá. uns que perde todo o pigmento, né? Sim. Então eu trouxe Tá, assim um entendi. que às vezes a pessoa perde, não sei se assim tá certo. Dá pra Aqui. ver. É aí, perfeito. Botei uma tatuagem aqui, porque Uhum. às vezes o que acontece? A mulher perde a mama, retira, faz a retirada na cirurgia, Sim. retira músculo também e fica liso ali o local. Então, às vezes a pessoa prefere pôr uma tatuagem, porque já não pode mais estar fazendo muitas cirurgias, ou o cirurgião optou por ela não fazer mais cirurgias para protegê-la. Sim. Não Então, colocar uma prótese, não colocar uma enfim. Cada prótese. caso é um caso bem específico. Isso, cada caso é um caso, depende muito da paciente, conversando com o seu O seu médico médico. cirurgião, um mastologista, tá? Tá. Então, aqui tem a tatu, que dá para fazer. Que massa. Aqui eu tenho um mamilo tatuado, né?
Dá pra ver Sim, assim. aqui é como se fosse um liso e essa parte aqui Pra é o teu imitar o trabalho, mamilo. que É o meu é... trabalho, que é fazer a reconstrução Que, da auréola. que loucura. E tem assim também, esse aqui, que eu fiz aqui na volta, Sim, né? que tu pigmentou Pigmentei na pra dar volta esse... pra dar esse efeito. Nossa, E muito aqui eu real. tenho mama lisa, né? Com tons de pele diferentes. E aqui com o mamilo sem cor. Para as pessoas terem ideia mais ou menos do que se trata. E é muito legal esse trabalho aí. É Cara, muito bacana. lindíssimo, Sim, lindíssimo. A gente tem um material aqui, sim, vamos mostrar. tá, O que tu achar que quiser comentar, enfim, a gente vai sim, passar brevemente. tá, E aí depois a gente retorna, que eu tenho mais algumas perguntas tá. aqui, a gente retorna pro nosso bate-papo. Sim, Nosso técnico sim. aí de plantão hoje, o Alfredo. Alfredo, se quiser botar para nós, olha aí. Opa, veio e saiu. Vamos ver. Pronto. Aí. Nossa, essa fotografia. Se eu te falar que essa mulher veio de Brasília fazer comigo, essa mão. Sério? Veio. Caramba. Ela veio. Ela viu lá o meu trabalho Pela rede social. pela rede social. Ela viu meu trabalho Uau. e ela disse assim: é contigo que eu vou fazer, mulher. E eu vou ir. Ela marcou a viagem, voo, e veio com a filha dela Nossa, que me arrepiei aqui. e fez a reconstrução Que do lindo. mamilo. Próxima. Ah, então. Essa fotografia aí foi onde tudo Explique-me. começou. Sim. Aí foi quando uma das primeiras tatuagens que eu fiz, pode ver ali, ó, em casa. Era o que Sim. eu tinha. Uma banqueta ali, né? Uma banqueta. Aquelas que se usava muito com uma É a telinha. cadeira da. Na verdade, essa cadeira era da minha avó. E lá um rack de TV, meus 2 tubinhos de tinta que eu tinha, minha máquina que a minha mãe me ajudou a comprar. Eu Os tenho primórdios os aí primórdios. sendo relatados. Eu tenho muito orgulho dessa foto aí. Que massa. Próxima. Assim é o. Para vocês terem uma noção de como fica a mama, olha ali, ó. Sim. Nós podemos ver enxerto, ó, na parte de Sim, na parte de baixo. baixo. E nós temos as cicatrizes ali endotróficas também. Esse é como geralmente chega pra ti alguém procurando. Que fez a Tá cirurgia. assim. Tá assim. Tá. Aí é depois do trabalho Olha feito, ó. só. Assim na fotografia fica bonito, mas pessoalmente é muito melhor. Pessoalmente a gente parece que dá pra pegar o mamilo, isso é muito bacana. Sim. Mas olha esse trabalho de pigmentação, meu Muda, Deus né? do céu. Muda. Ah, isso aí. Bom, Bom, passa essa que a gente vai falar esse é um problema. daqui a pouco mais sobre isso. Olha só. essa. Muito bacana. Caramba. Esse é o trabalho feito. Não tinha nada, né? Daí eu fiz. Sim. Olha aí e aí. Esse Aí também. que teve a reconstrução, a pigmentação, e ainda assim tu colocaste, ela pediu uma arte, uma tatuagem. Uma arte, uma tatuagem. E Nossa, aí ficou lindo eu essa... coloquei só. Ela queria uma coisa bem assim, delicadinho. Sim, clean. Tipo, bem clean. Tá. Uma senhora já, né? Aí então eu fiz pra ela e ela. Nossa, que massa. Esse mamilo ficou muito bonito. Ai, essa aí eu tive bastante dificuldade de fazer, mas consegui reconstruir o mamilo dela. Sim. É a Débora. Ela é muito querida, ela é uma professora e ela veio de São Paulo fazer o mamilo comigo. De São Paulo. Veio. Caramba. E Ela também veio de- teve a reconstrução e aí ela pediu uma Ela já, tatuagem. ela já tinha Ah, a tatuagem. tatuagem ela já tinha? Ela já tinha. Ah. Mas ela não imaginava que desse para fazer o mamilo. E aí foi quando ela me descobriu, a filha dela é dentista e estava procurando alguma coisa relacionada ali. A filha dela me encontrou ali nas redes sociais e trouxe ela. E deixa eu te perguntar, a tatuagem ela já tinha feito pós-cirúrgico, Sim, pra amenizar e tal. Isso. Caramba. E aí ela não sabia que dava para fazer o mamilo. Que legal. Próximo. Essa é antes da fotografia que nós Sim. vimos, aquela com as flores e tal. Ah, é? É. Ah, olha só. É assim que fica, ó. Próximo. Bom, o que dizer da Aline? A Aline é uma pessoa muito iluminada, maravilhosa, né? Ela foi um anjo que Deus botou no meu caminho para cuidar naquele momento da minha autoestima. Estava para baixo, triste, não se sentindo mulher, né? Olá, meu nome é Janine Machado Veiga. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história sobre o CA de mama. Final de 2018 eu descobri o CA de mama e em final de janeiro de 2019 eu comecei a fazer as químios. Só consegui com sessões de retoque, que cada sessão seria R$200.
E eu não tinha de onde tirar esse dinheiro, daí eu já fiquei muito cabisbaixo, bem depressiva, e meu filho não se deu por vencido, meu filho Roger, que ele que encontrou, me levou até a Aline. Ele começou a pesquisar e encontrou a Aline. Esse é meu estúdio hoje. Olha que legal. Tô sempre inovando, né? Tô querendo fazer mais algumas coisinhas. Eu confesso que no início eu pensei, onde é que é esse bar? Já fiquei... Parece, né? Que legal. Esse é meu estúdio, Olha, essa é a que minha salinha de lindo. procedimento para atender as pessoas, para atender elas. Que lindo. Aí que eu atendo as minhas meninas, meu pessoal. Show, obrigado, Alfredo. Nossa, que legal. Onde fica o estúdio? Fica na Avenida Vamos Brasil. fazer um jabá aqui. Na Avenida Brasil, número 1954. 1954. No segundo Isso andar. É perto do Ubirici. Vale. Ubirici. Perto do Ubirici, bem na frente do consulado americano. Sim, É ali. sim. 1959. 1954, no segundo andar. Segundo andar. É. Tem número da sala? É que as salas ali são os números esquisitos. Mas Segundo vai andar. chegar ali e vai me No achar. final a gente vai fazer esse jabá Isso. de novo, Tá, Fica tá. tranquila. Quer comentar mais alguma coisa sobre os vídeos, sobre as fotos ali? Nossa, Olha, achei sensacional. aquele vídeo ali Deixa eu só te perguntar, tu falou que cobraram dela R$200 a sessão Não. de retoque, é isso que Ela falou ali? dos retoques, mas quando ela chegou pra mim, ela chorou bastante, porque quando ela descobriu que tinha pra fazer as areolas, cobraram 2.000 e alguma coisinha, um mamilo dela. Nossa Senhora. Eu acho assim, E ela precisava bilateral? Não. Era unilateral. Unilateral. Só que o câncer dela, ele às vezes ele vem, às vezes vai, ela continua na luta. Ela tá na luta. R$2.500. Eu acho assim, ó. Eu também trabalho com hoje em dia eu trabalho bastante com a parte de tatuagem estética, com coisas estéticas também. Sim. O meu trabalho a tua arte, né? Que é o que tu pratica aí, enfim. Eu faço vários outros tipos de trabalho. Mas, e cobro, ok, tá. Só que eu não Eu tenho... mesmo já vou marcar alguns depois. Então vamos. Não, com certeza adoro. Vamos fazer. Às vezes falta tempo, né? Mas eu quero fechar boa parte. A gente quer fazer, mas não quer se deslocar pra ir fazer. Exato, não quer se deslocar e aí... Não tem como otimizar tempo. Aí no inverno o cara fica mais em casa, no verão já fica pensando no sol e na praia. Mas sabe que no inverno é melhor, né? Sim, muito melhor, claro. Sim, difícil é só sair de casa nesse frio. Mas aí tem que criar coragem, né? Eu vou lá. Tá, mas e aí tu falando dela... Então o que eu faço? Eu tenho os meus trabalhos estéticos que eu cobro com certeza, eu valorizo o meu trabalho. Que é o teu trabalho, tua arte, claro. Daí eu tiro os insumos. Ter aquele estúdio lindo ali. E retiro os insumos para poder atender o trabalho voluntário. Sim. Só que tu cobrar esse valor para uma pessoa que passou por um câncer, que perde a saúde, que perde o trabalho, perde a autoestima, às vezes perde o marido, perde o namorado. São muitos fatores, entendeu? Os fatores psicológicos são infinitos. Se eu ficar falando aqui contigo sobre isso, a gente vai ficar até... A gente falou um pouco ali fora, né? Que é quase uma psicóloga, né? O teu trabalho, além de fazer essa arte, porque, querendo ou não, para fazer essa arte, tu acaba tendo uma interação com aquela cliente, com aquela paciente que está ali. Então, tu fica sabendo a história dela. E mesmo que talvez tu já te treinou, isso te afeta. Né? Eu tenho certeza que isso reverbera dentro de ti muitas vezes. E o quanto para ti deve existir uma linha tênue de manter esse cuidado de talvez não atravessar barreiras, mas ao mesmo tempo compor a ajuda que tu tá dando. Porque tu tá dando uma ajuda que transcende o visual, transcende a estética, né? Porque, como tu falaste, a pessoa vai se olhar no espelho e vai ver, digamos, a reconstrução de algo que é importante para ela, aquilo reflete na vida dela de várias, até com uma inclusão social de novo, de daqui a pouco voltar a namorar, por que não? Que daqui a pouco, né? É o que mais ficava com receio e agora, agora eu vou sair, eu vou conhecer pessoas, vou conhecer, né, outras pessoas para me relacionar, enfim. É o que eu mais escuto. É o que eu falo, que eu chamo de arte integrativa e funcional. Exato. Funcional porque acaba ajudando ela no dia a dia, toda vez que a mulher vai se ver no espelho, não vai enxergar aquela parte branca no peito, né? Sim. E integrativa porque integra a arte com a parte psicológica da psique da mulher, mexe com a cabeça dela, faz ela pensar e faz ela enxergar um curativo, né? Sim. Uma cura. Uma cura. Uma cura por uma cicatriz. E eu vejo que muitas melhoram muito o psicológico delas. Melhora muito, assim.
E o meu, às vezes, fica afetado, não vou te mentir. Pois é. No eu final do imagino. dia é complicado. E como que tu lida, assim? Como que tu, obviamente, na prática, tu teve que aprender a tentar minimizar, mitigar essas influências negativas, né? Que às vezes tu Sim. sente. Mas como que tu lida com isso, assim? Tu teve que fazer algum tratamento ou foi uma coisa que tu mesmo foi daqui a pouco endurecendo de certa forma nesse sentido? A tua Sim. relação com a vida, né? Porque querendo ou não. A minha relação com a vida foi complicadinha nesse sentido, porque os primeiros atendimentos que eu fiz, assim, foram bem fortes. Principalmente o da Lise, que é uma das meninas que deu o depoimento A ali. primeira A ali, né? primeira. Sim, sim. Nossa, Eu chorei, intenso, né? Porque ela falou que, poxa, ela tava no momento. eu chorei muito depois que eu atendi ela no dia. E eu achei que ia ser complicado para eu continuar trabalhando. Só que eu vou contar uma história curtinha da Lise, bem interessante. Quando a Lise veio, ela falou que ela era muito grata por mim e tudo. Ela sempre agradece muito, sempre agradece muito, sempre agradece muito. E passaram-se uns anos, depois que ela tinha feito a mama comigo, e ela disse que não sabia como me agradecer aquilo que eu tinha feito por ela. E aconteceu um fato bem forte, assim. Ela veio a pandemia. No auge da pandemia, infelizmente, a minha mãe descobriu um câncer de pulmão, tá? E aí eu fiquei desolada com aquele câncer de pulmão dela. Logo em seguida já veio o diagnóstico que já estava com muitas metástases, não tinha mais o que fazer. Ela entrou direto para o paliativo, né? Enfim, não vou entrar muito nessa história. E que ela iria partir. E aconteceu isso, tá? No momento que que eu fiz a internação da minha mãe para minha mãe partir, eu lembro que as minhas irmãs estavam com muita dificuldade, elas estavam totalmente desoladas e minhas irmãs estavam cansadas também, todo mundo lutando e uma das minhas irmãs, eu lembro que tomou uns remédios, ficou em casa, estava surtada, enfim, né, a mãe, Sim. a minha irmã mais nova também. De forma, querendo ou não, brusca, de né? forma, Uma descoberta rápida, muito enfim. horrível, assim, elas estavam desoladas. E aquele dia eu que fiz a internação, porque às vezes fazia uma, às vezes a outra fazia. Sim. E eu fui para o hospital com a minha mãe. E quando eu cheguei no hospital, eu estava lá sozinha, fazendo a internação dela. E eu me sentei num corredor, assim, sozinha, e comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Minha mãe vai partir, né? Eu fui ver conforto para minha mãe. E eu encontrei a Liz no corredor, trabalhando no corredor. E foi ela que me abraçou no hospital e me deu a força, dizendo que eu ia conseguir passar por aquilo. E é uma coisa que eu não imaginava, Que entendeu? loucura. E eu achei que depois desse fato com a minha mãe, eu achei que eu não ia mais conseguir fazer esse trabalho. Passou por um Uma momento na tua aprovação. cabeça isso? Não, mas eu digo, passou isso na tua cabeça? Passou. Tu pensou, Achei que não vou mais conseguir? Não vou mais conseguir. Por causa de um link da doença, enfim, com a história, é isso? Também, porque assim, me deu aquele sentimento assim de que com a minha mãe eu não consegui fazer nada para ajustar ela. Até porque nós conseguimos descobrir muito tarde, na verdade. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça assim, não sei se vou conseguir mais lidar com as pessoas assim para fazer esse trabalho. E uma das vezes que a minha mãe estava no hospital, ela estava indicando o meu trabalho para as colegas de quarto. Caramba. Me fez pensar um pouco. E depois que a minha mãe faleceu, eu lembro que num dia, né, foi o velório dela, no outro dia eu achei que eu ia surtar em casa e tinha que voltar a trabalhar, mas não ia trabalhar, e aí nisso o meu WhatsApp me chamou, me tocou, fui ver aqui uma mulher dizendo, pelo amor de Deus, eu quero fazer a reconstrução da mama porque eu criei coragem, eu preciso fazer agora. Se não for agora, não vou mais fazer. Não vou fazer. E aí me bateu assim, ó, tá, e agora, Aline, tu estava fazendo os trabalhos. Porque eu sempre coloquei isso tudo muito para Deus, né? Eu pedia para ele me colocar as pessoas corretas e que eu pudesse ajudar as pessoas através dele, de Deus, através do amor de Deus. E aí eu pensei comigo, e agora? Tu tá fazendo mesmo? Ou tu não, né? Tu vai ou tu não vai? Caramba. E eu fui. Eu fui chorando, mas eu fui. E eu não falei pra mulher que tinha acontecido aquilo com a minha mãe. Eu gravei até um vídeo, tem no meu Instagram um vídeo que eu postei, que eu ia recomeçar a jornada de trabalho e que justamente o dia que eu voltei a trabalhar foi com esse trabalho. Trabalho da reconstrução da mama. E engoli o choro, fui, fiz, e a mulher saiu comemorando a felicidade dela e eu tive que ficar quieta e suportar que com a minha mãe não tinha dado a mesma coisa. Mas é muito louco isso, porque eu acho que isso são... Acho não, tenho certeza que são coisas que Deus dá pra gente
carregar e administrar. E eu tive que aprender a administrar essa dor que elas passam, né? Então, tu acaba aprendendo, de certa maneira, a ser um pouco mais frio, para tu poder passar segurança para a mulher. Tipo assim, a mulher chega para ti, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo, eu tô não sei o quê, tô cheia de problema. Então, tu faz alguma coisa, te mexe, então. Vai treinar, vai fazer alguma coisa, vai pensar positivo. Aí é a Aline terapeuta aí mesmo, sou né? eu, sabe? Para de chorar. Sim. Tu não é um ET, eu falo para elas, e elas começam a me olhar, porque geralmente a pessoa pensa, coitadinha, passa a mão na cabeça, faz aquela choradeira. Para com isso. Tu é uma mulher bonita, tu é nova, entendeu? Terminou o relacionamento, vai ter outro relacionamento. Porque não mostra a mama. Vamos arrumar a mama para tu mostrar a mama. E é incrível, porque já aconteceu o fato das mulheres arrumar a mama comigo, depois de um mês. Aline, eu preciso falar contigo. O que foi? Saí com a pessoa, mostrei a mão. Sabe? Cara, que demais isso. É sobre isso, entendeu? Sim. Bom, acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o teu maior combustível. Entendeu? Tu pegar e empurrar a pessoa, assim, claro, sabe? Não, vou te empurrar, tu vai. Vamos viver, vamos viver o que eu vou fazer aqui, vai ficar tudo bem e vamos nessa. E se a minha mãe tivesse aqui, é isso que ela ia dizer pra eu fazer também, porque ela era assim também. Não, eu acho que, como ouvinte, né, breve ouvinte da tua história, acho que o link nesse último bloco aqui que tu falaste um pouco da tua mãe, o que na hora, assim, me veio é o seguinte, tu falou que ela te indicou, né, pras colegas, assim. Cara, isso certamente demonstra o quanto ela tinha orgulho do teu trabalho, não tenha dúvida disso. Tomara que sim. Não, tenho certeza. As pessoas, às vezes, elas falam por ações, né? Sim. E a tua mãe te disse isso nessa ação. Isso eu tenho certeza. Isso eu te garanto. Falou uma coisa que mexeu muito comigo, assim, agora, porque a minha mãe, ela não era de demonstrar afetos, assim, falando. Verbais. Ela mostrava. E, tipo assim, até quando eu era criança era engraçado, eu olhava pra ela e eu via ela com uma cara brava, porque alguma coisa eu tinha feito pra ela, né? Sim. Certamente. E aí, então, eu perguntava... Alguma que tinha aprontado. Não é porque eu aprontava, tá? Eu não era flor. A gente incomodava muito ela, eu e os meus irmãos. E a gente era muito danado, assim. E aí eu falava pra ela, tá braba? E ela olhava. É só tu olhar pra minha cara pra tu saber se eu tô brava ou não. Então, ela mostrava, ela demonstrava, né? Então... De forma não verbal. Enfim, tem até um livro, 5 Linguagens do Amor, né? Nem todo mundo se comunica de forma óbvia, ou com palavras e tal. Sim. Mas assim, sem brincadeira, sem conhecer tua mãe, e a gente tá se conhecendo agora, esse link me veio na hora que tu falou. Não, porque ela indicou... Cara, com aquilo ali, ela te disse... Que pra ela foi claro. Ela te disse, eu tenho orgulho do que tu faz. Mas, tipo assim, é muito ela. Tu falou isso, é ela, entendeu? Ela não era de falar, ela era de demonstrar. E tem uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar, aproveitar que eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Claro, temos sim. Que é sobre o problema que eu enfrento das redes sociais, que até apareceu eu ia fazer esse link ali agora pra gente puxar, porque apareceu aquela foto ali e eu queria que tu falasse um pouco daquilo, assim, se for tranquilo pra te falar, claro. Não, fica tranquilo. bem à vontade. Na verdade, eu tô com uma luta constante com relação às redes sociais, porque eu não consigo postar o trabalho que alguém vai ali e denuncia o trabalho. Tá? O porquê, na verdade, eu não sei, eu não consigo entender o porquê. Tá? Nem eu, confesso que assim, o que se passa na cabeça de alguém para denunciar um trabalho lindo, inclusivo, voluntário, né? Social, que ajuda... indiscutivelmente ajuda, porque assim, não tem ninguém, nem nada que possa ser dito de negativo nesse teu trabalho. Nada. Porque eu tomo todos os cuidados que precisam. Sim, segue todos os protocolos. Eu sigo tudo direitinho, pergunto se tem liberação do onco, estudei. Eu peço para elas conversarem com o médico delas antes de fazer. E eu estava pensando que talvez fosse questões de plataforma mesmo, de comunidade. Sim. Mas com o passar do tempo, eu percebi que não. Porque, por exemplo, tem vídeos que estão nas minhas redes sociais mais antigos, e quando eu posto um novo, eles vão lá e tiram um mais antigo. Ou tiram o mais novo e o antigo fica. E são parecidos. São iguais, mostram das mamas. E hoje em dia tu vê tanta postagem, enfim, cada um faz o que quer, mas, né? Então é complicado essa questão. Agora, eu até tenho uma reunião amanhã mesmo. Isso, queria que tu falasse. Tomara que dê certo isso. Que é com a secretária dos Direitos Humanos da Mulher, aqui do Estado. Ela vai me receber. E eu quero que as mulheres descubram esse trabalho. A minha intenção, sabe, não é assim monopolizar o trabalho,
Não é nada disso. Até tem cursos, tem workshops aí que eu vou dar porque, para habilitar outros desculpa, tatuadores eu ia a dizer, fazer. até porque, desculpa, mas não tem por que tu Não, monopolizar, porque não. é um trabalho É voluntário. um trabalho voluntário. Quanto mais gente estiver engajado, Melhor. quanto mais colegas de Sim. profissão tu tiver contigo, Sim. engajado nesse projeto, mais ele toma forma, mais ele toma corpo, É. mais ele ajuda as pessoas. Mais ajuda as pessoas e mais mostra, tanto para mim quanto para os meus colegas tatuadores, que o nosso trabalho é necessário, é importante e é legal. Sim. Porque até hoje, infelizmente, nós, tatuadores, nós não conseguimos alcançar aí um mérito como profissionais. Nós somos tidos como artesãos, não tem nenhuma lei que protege o tatuador. Eu não conheço. É mesmo. Se eu estou falando uma bobagem, alguém pode me corrigir, me Sim. chamar e me mostrar ali. Não tem. Então, imagina a proporção que a tatuagem, que a arte tomou, Sim, e hoje em nós, dia, não, meu e nós Deus. não temos proteção, não temos nada. Enfim, é complicado isso, é muito complicado Sim. ainda, tá? Mas eu Sim. acho que as coisas vão ir para um local que vai encaminhar sem tudo dúvida. certo, né? Eu acho Eu- que assim, a arte já está desmistificada. né? Já. No senso comum não existe mais Exatamente, essa não mística, tem né? mais aquelas questões de quem tatua não é pessoa legal. Falta realmente formalizar isso, Formalizar então, de isso. repente, né? E, na verdade, agora, essas questões aí da mama trabalham muito, né, o psicológico das mulheres, Sim. retrata muitas coisas. E também ajuda, né, na arte, a arte progressiva, né? Então, Agora eu quero parar com essas questões aí desses bloqueios da rede sim, social. sim. Porque eu tô quase. O meu Facebook eu já quase perdi, né? É muito difícil. A visibilidade dele está muito baixa. E isso é muito ruim, porque infelizmente tem assim, mais senhorinhas, elas não mexem com o Instagram, com o Sim. TikTok, Sim, outras sim. outras redes vizinhas. Elas sabem mexer com o Facebook. Sim. E lá, teve uma que uma vez eu coloquei uma postagem e tinha o link do WhatsApp abaixo para ela me contatar. E ela disse que o irmão dela viu e mandou para ela rápido. Mas foi enquanto ela mandou e a minha publicação caiu. Quer dizer, eu consegui alcançar uma pessoa. Mas poderia ter Caramba. alcançado mais pessoas. Sem Porque a dúvida. denúncia vem direto, entendeu? Nossa, Então mas Fazer que um apelo para motivos, essas pessoas, um não apelo para façam quem está isso, denunciando, ou gente. sei lá o quê, por favor, e um apelo para quem está assistindo e para quem te segue, Sim. que também reposte e espalhe isso, Reposta. divulgue isso, Divulga isso. bote nos canhões que são a rede Sim. social. Aqui eu já te digo, em nome da Fórmula Digital, a gente está à Sim. disposição para isso. Muito obrigada. Vamos se comunicar por vídeo, vamos se comunicar no canal no YouTube, Sim. vamos fazer o que Vamos fazer for para alguma chegar coisa. esse trabalho nas pessoas. Porque é legal. É lindo, É muito bacana. óbvio. E como tu falaste, assim, tu não tá vendendo nada. Não. Não, tu nem tem porque Não. é até pior tu monopolizar, porque pode acabar, digamos assim, Sim. tendo uma demanda excessiva e prejudicar o teu trabalho. Então, assim, quanto mais tu tiver um time em prol dessa causa, Claro. né, em prol disso é melhor. Sim. Então, eu acho que, enfim, tá acabando infelizmente nosso tempo, Sim. mas acho que assim, já deixe um recado, até porque se tiver tatuadores assistindo, Sim. claro, clientes, sem Sim, dúvida nenhuma. Eu sim. sou um que vou entrar em contato para me tatuar, mas Sim. tatuadores que daqui a pouco querem contribuir de alguma forma, Sim. né, para esse teu E nós projeto, porque não é um projeto social. Nós já temos alguns que fazem, mas assim, eu sei que vão ter mais. Sim. Vão ter mais. Agora vai ter uma convenção de tatu, que vai ser no mês de setembro, se eu não me engano. Agora é tanta coisa assim na cabeça que a gente acaba esquecendo das datas. Mas eu vou dar um workshop também de auréolas realísticas lá para as pessoas. E tem um amigo meu tatuador também, que é de Santa Catarina, que já tinha comentado comigo que quer fazer. Sim. Então é legal, sabe? Eu super indico, os tatuadores que quiserem fazer, façam, estudem sobre isso. Né? Vamos abrir as portas para essas mulheres que elas precisam. Tu tá à disposição. Eu estou à disposição. Para o que for preciso. Tô. Tanto dessas mulheres, quanto dos teus colegas Sim. que quiserem contribuir para o teu Porque projeto social. Porque para mim que isso já é um projeto social. Já é. Não, sensacional. E vai dar tudo certo. Eu tenho certeza, Aline, foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu, tá? Um prazer gigante. O teu trabalho é Obrigada. lindo. Não deixa aqui nada nem ninguém Não. insinue o contrário, Não. né? Porque realmente não cabe.
Não cabe. Eu acho É que um isso, ET é bem que tá fazendo isso. É bem como o nome do do teu podcast, né? Exatamente. O Líderes é O para líder isso, é é para isso. exaltar ações Ele que precisa precisam ter ser ações, exaltadas. ele precisa ter ações, ele precisa ter atitude, né? Então eu falo isso pra mulher, tem que ter atitude e fazer alguma Cara, coisa. que legal. Parabéns pela atitude, te parabéns pela agradeço. iniciativa. Em nome de todas essas mulheres, tá? Obrigada pela oportunidade. Nossa, sensacional. Obrigada. Não, tô me segurando aqui, mas enfim. Faz mais um jabá, pelo amor de Deus. Dá teu telefone, tua rede, Tá. a forma que tu acha melhor de te contatarem. Agora a câmera é tua, Tá. a audiência é tua. Aproveita, fala teu Certo. jabá, teu endereço, teu telefone, teu site, Ó. o que tu quiser. Então, gente, ó, tem meu Insta, que é Aline_Tatuadora. Tem meu WhatsApp, que é 51985107956. Tem tudo ali no link para entrar em contato comigo, para marcar o horário, para agendar, para tirar dúvida, me chamem. É a rede que eu mais uso, porque infelizmente o Facebook tá ficando assim, dessa forma. Não estou utilizando muito por conta dos Sim. bloqueios. E compartilhem, se vocês não quiserem postar nas redes de Isso. vocês, pega, copia o link, manda para a mulher. Às vezes a mulher não quer fazer na hora, ela para um tempão para pensar sobre se ela vai ter coragem de fazer a mama ou não. Mas depois, com carinho, ela pensa sozinha, ela vai lá quietinha, vem no meu estúdio e faz. Isso acontece Perfeito, muito, tá? Então, eu agradeço. Compartilha por mensagem no Instagram. É, Compartilha quieto, então, que seja. Compartilha Mas compartilha quieto. para quem Bota tu ali, acha que tiver faz que ver, sentido esse vai ver. trabalho. Exatamente. Que legal. Muito obrigado. Obrigada. De novo, foi que sensacional. agradeço. Assim, aqui, cara, de novo, coloco a Fórmula Digital à tua disposição para a Obrigada, gente tá. ser canhão desse De trabalho. verdade, obrigada Sem mesmo. dúvida nenhuma. Muito Em obrigada. breve eu vou lá pra gente se riscar. Eu vou um te pouquinho. receber. Vai ser muito bem recebido, pode vir. Show de Vamos bola. mesmo. Galera, ficamos por aqui, né? Esse foi mais um episódio espetacular aqui do nosso podcast, Os Líderes de Sucesso. Tô até sem palavras, só me resta dar parabéns mesmo. Você confere esse programa em todas as nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, canal 55.1 aberto, Rede Sul de Televisão e 11 da NET. E, cara, faço delas as minhas palavras. Espalhem essa informação. É um projeto social, é um trabalho inclusivo, é um trabalho que não tem absolutamente nada de negativo. Então, assim, é louvável. Vamos espalhar isso, porque certamente, assim como ela, quando a primeira vez que ela postou, ficou surpreendida com a quantidade de demanda que apareceu, a gente também vai ficar surpreendido quando espalhar o quão bem vai fazer isso para talvez pessoas que a gente nem imagina e às vezes nem tem alcance direto, mas verdade. de alguma forma vai chegar. Obrigado, Aline. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até a próxima. Beijo.